A lenda da perna cabeluda é uma das lendas urbanas mais famosas do Brasil e um dos maiores símbolos do imaginário popular de Recife, em Pernambuco. A história surgiu na década de 1970 e rapidamente se espalhou por toda a cidade, tornando-se assunto em jornais, programas de rádio e conversas entre moradores. Com o passar dos anos, a lenda ultrapassou as fronteiras de Pernambuco e passou a ser conhecida em diversos estados do Nordeste, recebendo pequenas variações, mas mantendo sempre sua principal característica: uma perna humana decepada, coberta por pelos grossos e escuros, que se movimenta sozinha durante a noite atacando pessoas desprevenidas. A origem da lenda está diretamente ligada ao período da ditadura militar brasileira. Naquela época, a censura imposta aos jornais dificultava a publicação de muitas notícias. O tradicional Diário de Pernambuco passou a publicar histórias curiosas e relatos fictícios para preencher espaços deixados pelas matérias censuradas. Em 10 de dezembro de 1975, o jornal publicou uma reportagem sobre uma misteriosa perna fantasma que teria sido vista em uma casa na localidade de Tiúma, em São Lourenço da Mata, na região metropolitana do Recife. No dia seguinte, novas matérias afirmavam que a estranha aparição já era conhecida em outros bairros e até representava um problema policial. A história despertou enorme curiosidade e rapidamente virou assunto em toda a cidade. Pouco tempo depois, o escritor Raimundo Carreiro publicou um texto ficcional utilizando a expressão perna cabeluda, nome que acabou se tornando definitivo. Outra versão muito conhecida atribui ao radialista J. Ferreira a popularização da criatura através de seu programa de rádio. Embora exista debate sobre quem realmente criou a lenda, pesquisadores concordam que foram justamente o jornal, o rádio e o boca a boca que transformaram a história em um dos maiores fenômenos culturais de Recife. Segundo a tradição popular, a perna cabeluda é exatamente aquilo que seu nome sugere: uma única perna humana, completamente separada do resto do corpo, coberta por grossos pelos negros e capaz de se mover sozinha através de enormes saltos. Não possui tronco, braços nem cabeça. Apesar disso, demonstra enorme força e velocidade. Alguns afirmam que usa apenas o pé para caminhar. Outros dizem que se desloca aos pulos, percorrendo grandes distâncias em poucos segundos. Independentemente da versão, sua aparência é considerada extremamente assustadora. A criatura costuma aparecer apenas durante a madrugada. Ela prefere ruas escuras, terrenos baldios, praças vazias, casas abandonadas e becos pouco iluminados do centro do Recife. Muitos moradores afirmavam que era perigoso caminhar sozinho depois da meia-noite, principalmente em locais com pouca movimentação, pois era justamente nesses lugares que a perna cabeluda costumava surgir. Os ataques seguem praticamente o mesmo padrão em todas as versões da lenda. A vítima está caminhando normalmente quando, sem qualquer aviso, sente uma violenta rasteira. Ao cair no chão, percebe uma enorme perna peluda saltando sobre seu corpo e desferindo inúmeros chutes e joelhadas. A agressão dura poucos segundos. Logo depois, a criatura desaparece aos pulos antes que qualquer pessoa consiga alcançá-la. Muitos afirmavam que, ao tentar persegui-la, ela simplesmente sumia na escuridão. Com o passar do tempo surgiram novas versões sobre seu comportamento. Algumas histórias diziam que a perna cabeluda entrava silenciosamente nas casas durante a madrugada. Ela se escondia embaixo das camas, dentro de armários ou atrás das portas, esperando que alguém passasse para atacá-lo. Outras narrativas afirmavam que a criatura preferia permanecer escondida atrás de árvores ou muros, surpreendendo suas vítimas quando menos esperavam. Também surgiram diferentes explicações para sua origem. Uma das versões mais populares dizia que a perna cabeluda pertencia ao amante de uma mulher casada. Ao ser surpreendido pelo marido, ele teria conseguido escapar pela janela, deixando apenas uma das pernas visível debaixo da cama. A história teria sido transformada em piada entre jornalistas e, com o tempo, acabou sendo interpretada pela população como uma verdadeira criatura sobrenatural. Outra versão afirmava que a perna cabeluda era parte amputada de um homem extremamente violento, condenado a vagar eternamente pelas ruas castigando outras pessoas com chutes. Entretanto, nenhuma dessas origens é considerada oficial, fazendo parte apenas das muitas interpretações surgidas ao longo dos anos. À medida que a fama da criatura crescia, começaram a aparecer supostas testemunhas por toda Recife. Algumas garantiam ter visto a perna atravessando avenidas inteiras em enormes saltos. Outras afirmavam que ela surgia de repente atrás de postes, desaparecendo logo em seguida.
Havia quem jurasse ter ouvido apenas o barulho seco dos pulos se aproximando antes de ser atingido por uma rasteira. Mesmo sem provas, esses relatos alimentaram ainda mais o medo coletivo. Durante o auge da lenda, muitas crianças deixaram de brincar nas ruas durante a noite por medo da criatura. Pais utilizavam a história para convencer os filhos a voltarem cedo para casa, enquanto adultos evitavam caminhar sozinhos pelas ruas mais desertas. A perna cabeluda tornou-se um verdadeiro fenômeno social, misturando humor, superstição e medo em uma época marcada pela tensão política e pela censura. Diversos pesquisadores consideram que seu enorme sucesso refletia o clima de insegurança vivido pela população durante aqueles anos. A popularidade da lenda fez com que ela fosse incorporada definitivamente à cultura pernambucana. A criatura passou a aparecer em folhetos de cordel, peças de teatro, músicas, blocos carnavalescos, livros e exposições culturais. O projeto Recife Assombrado contribuiu para preservar e divulgar a história, enquanto escritores e pesquisadores registraram suas diferentes versões ao longo das décadas. Nas últimas décadas, a perna cabeluda voltou a ganhar destaque nacional ao ser utilizada como elemento importante do filme O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho, cuja história se passa no Recife da década de 1970. A presença da criatura no longa reforçou seu papel como símbolo da cultura popular pernambucana e despertou novamente o interesse do público por sua origem e significado. Hoje, a perna cabeluda continua sendo uma das lendas urbanas mais conhecidas do Brasil. Embora muitos a considerem apenas uma divertida história criada pelos jornais e fortalecida pela imaginação popular, ela permanece viva na memória dos recifenses como um dos maiores símbolos do folclore urbano da cidade. Para quem conhece a tradição, caminhar sozinho pelas ruas silenciosas do centro histórico durante a madrugada ainda desperta uma antiga pergunta: e se, atrás da próxima esquina, surgir uma enorme perna coberta de pelos, pronta para derrubar mais uma vítima com uma violenta rasteira?